Ora, bom dia, cientistas! Cá estamos para mais uma e a última sessão de Ciências sobre Rodas. Ora, sendo esta a última sessão, achamos que a melhor maneira de terminar é como começamos, com uma caça aos bichos. Temos 3 maneiras de desenvolver esta atividade do caça aos bichos. A primeira será, se tiverem um quintal, vão dar uma pequena volta por esse quintal e vão apontar todos os animais que encontram nesse trajeto que percorreram. A outra hipótese, caso não tenham um quintal, tenham uma janela para o exterior, então vão ficar nessa janela durante um período, eu aconselho 30 minutos, e vão apontar todos os animais que passarem por essa janela. É importante apontar pormenores como para que ponto cardeal está virado à janela e que altitude vocês estão. Se estão num segundo andar, se estão num primeiro andar, no resto de chão. E são pormenores importantes para o registro. A outra hipótese que tem é escolher um sítio onde tenham uma paisagem que podem observar vários tipos de vegetação ou vários tipos de plantas em que vejam que têm aves a passar naquela zona e durante também, no máximo, o ideal será os 30 minutos, ficam ali a ver os animais que passam à frente. Quais é que são os dados importantes para guardar da vossa observação? Então, no topo da vossa folha de registros, o que vão colocar é a data, para saber o dia em que fizeram a observação, vão meter o local em que fizeram a observação, se foi num parque, se foi através da vossa janela, de seguida as horas em que iniciaram a observação e que terminaram, para ter uma ideia do tempo que demoraram, fatores como a temperatura, quantos graus estavam nesse dia, se estava a chover, se o céu estava limpo, se estava nublado, se estava muito vento ou pouco vento. Isto são fatores que importam para depois fazer uma análise dos dados das observações que fizemos. Aqui no meu caso eu tenho um pequeno asterisco sobre as condições das observações que eu vou explicar no final. Na primeira coluna da tabela irão colocar as espécies que encontraram. Se não conseguem descobrir o nome desse animal que encontraram, então o que importa é colocar os fatores, os elementos que ajudam a identificar, como o tamanho, a cor e, no caso das aves, que é onde nos vamos concentrar mais, o tipo de bico, a cor do bico. Isto serão coisas para ajudar a identificação. Na coluna do meio vão apontar, tracinho a tracinho, quantos elementos dessa espécie é que viram. Podem criar os vossos próprios símbolos, mas neste caso, por exemplo, quando apareciam 2 pássaros juntos, eu fazia um círculo à volta desses 2 tracinhos, para saber que eles tinham vindo juntos. Se fossem 3 juntos, eu colocaria o círculo à volta dos 3. As observações são factos que acham que ajude a entender qual é que poderá ser o animal. Se estava a voar, se estava empoleirado num fio, se estava num muro, se andava pelo chão. E são observações que, como vão ver mais à frente, vão ajudar nessa identificação. Vamos agora falar nas aplicações que nos vão ajudar nesta exploração dos bichos que existem no nosso quintal. Então, a primeira aplicação é a Merlin. É uma aplicação que ajuda a identificar aves e é bastante simples de utilizar. Para começarem uma identificação, têm que colocar primeiro o local onde a viram, a data, e depois podem escolher entre as opções de tamanho. Neste exemplo, eu vi uma ave de rapina, que parecia uma águia, e coloquei aquele tamanho. De seguida, dá as opções das cores. Quais são as cores principais da ave que viram? Por fim, uma pergunta simples. A ave se estava a alimentar num comedouro, se estava numa cerca ou fio. Aí está a importância das observações. Com isto, vai-nos dar as opções das aves que podem ser aquela que vimos, com algumas imagens que nos pode ajudar
a identificar essa ave. De seguida, a BirdNet. É uma aplicação que vai ajudar a identificar a ave através do som. Basta colocarem o telemóvel em silêncio com uma gravação, fazer a gravação e depois vai dar o resultado de quais as possíveis espécies. Se houver mais que uma, a aplicação é capaz de identificar quais as espécies envolvidas. De seguida, a PlantNet. É uma aplicação que nos vai ajudar a identificar plantas através de uma fotografia. Vocês indicam se é uma folha, se é a flor, se é o fruto ou a casca, através da pesquisa, e ela vai-vos dar os resultados possíveis para a imagem que vocês fotografaram. Aqui temos outro exemplo. Ao tirar a fotografia, aqui é claramente a folha e a hipótese o loureiro. Por acaso, é o loureiro. Podem utilizar ainda a função das fotografias guardadas. Indo à vossa galeria, conseguem encontrar a fotografia da planta em questão e faz a pesquisa da mesma forma. Por fim, temos a aplicação Insetos em Ordem. Esta aplicação vai-nos permitir, através de chaves dicotómicas, que dividem sempre em 2 grupos possíveis, a identificação de qual o insecto que estamos a encontrar. Dá as várias opções, permitindo ver fotografias das características que eles querem que vocês encontrem nos insetos para que possam identificá-los. Agora que estamos a chegar ao final do vídeo, vou explicar o asterisco que eu tinha no meu apontamento. Os asteriscos normalmente são situações que podem introduzir problemas durante as experiências, que podem introduzir variáveis que vão alterar o resultado da nossa experiência. Neste caso, o asterisco são o 0, a uma, o alfa e o perita. Porque uma vez que eles andam constantemente a correr pelo meu quintal, não há pássaro que pare cá muito tempo. Chegamos então ao final da atividade, colegas. Espero que se divirtam no desenvolver desta experiência, que ao mesmo tempo é uma oportunidade para acalmar, ter uns momentos de observar e só contar passarinhos, que é uma coisa tão simples, e depois têm a desculpa especial para mexer nos telemóveis e nas tablets dos pais para experimentar estas aplicações, e pode ser que até eles fiquem espantados com o que estas aplicações podem fazer. Então resta-me desejar-vos a continuação de um ótimo dia, cientistas, e visto ser esta a última sessão de ciências, dizer-vos que foi um verdadeiro prazer trabalhar com vocês, mesmo naqueles dias que havia um colega da turma que fazia mais barulho e atrasava um pouco mais a experiência. O que importa é a vossa curiosidade, e isso foi algo que mostraram em todas as aulas. Espero que sigam sempre o vosso interesse, que sejam curiosos, que por vezes ser curioso acaba por ser mais importante do que ser inteligente ou estudar muito, porque sem curiosidade não sabemos o que é que queremos saber. Então, cientistas, continuação, boa sorte daqui para a frente e vemo-nos por aí.